A falsa porta. Em 2022, uma imagem da sonda Curiosity viralizou no mundo todo. Uma fenda retangular perfeita, encravada na parede de uma cratera marciana. Parecia uma porta, uma entrada esculpida. Milhões de pessoas viram ali a prova de estruturas alienígenas escondidas sob a superfície do planeta vermelho. Mas a ciência tem outra resposta, mais simples e ainda assim fascinante. A NASA explicou que se trata de uma fratura geológica natural, causada pela erosão de camadas de rocha sedimentar. O mesmo tipo de formação existe em falésias na Terra, no deserto do Utah, nos Estados Unidos. O rosto enganoso. Em 1976, a sonda Viking 1 fotografou a região de Sidônia e capturou algo perturbador, uma colina com sombras que formavam nitidamente um rosto humano olhando para o céu. A imagem correu o mundo. Cientistas, teóricos e curiosos passaram anos debatendo se aquilo era prova de uma civilização perdida em Marte. Décadas depois, a sonda Mars Global Surveyor voltou ao mesmo ponto, agora com câmeras muito mais precisas. O resultado foi devastador para os teóricos. O rosto não existia. Era apenas uma colina irregular, erodida pelo vento e pela poeira, ao lado de outras dezenas parecidas. O cérebro humano havia sido enganado pela pareidolia, o mesmo mecanismo que nos faz ver rostos em tomadas elétricas ou nuvens. O primeiro som. Em 2021, o rover Perseverance ligou seus microfones e captou pela primeira vez na história o som real de Marte. O que se ouviu foi inquietante. Estalos secos, repetidos, sem padrão aparente, ecoando no silêncio absoluto do planeta. Por dias, engenheiros da NASA não sabiam explicar a origem exata daqueles ruídos. A hipótese alienígena, claro, tomou conta da internet. A explicação real veio depois, e é quase tão impressionante quanto a fantasia. Os estalos eram causados pela dilatação e contração do próprio corpo metálico do rover, reagindo às variações bruscas de temperatura marciana, que podem cair mais de 60 graus em poucas horas. Um planeta tão hostil que sua própria variação térmica cria sons de outro mundo. O solo explode. No Polo Sul de Marte, imagens de altíssima resolução revelaram algo que parece saído de um pesadelo. Formações escuras, ramificadas, se espalhando pela superfície como pernas de aranhas gigantes, visíveis até do espaço. Cientistas batizaram o fenômeno de aranhas marcianas. A causa é real e absurda ao mesmo tempo. No inverno, camadas de gelo de dióxido de carbono se formam sobre o solo. Quando a primavera chega, a luz do sol aquece o solo por baixo do gelo, e o gás sublima, ou seja, passa direto de sólido para gasoso, criando pressão. Esse gás explode através de rachaduras, arrastando poeira escura para a superfície em jatos violentos, entalhando canais que parecem patas de aranha. Em 2024, cientistas recriaram esse processo em laboratório e confirmaram a teoria. Um planeta que literalmente rasga o próprio solo por dentro. Água que enganou. Em encostas de crateras e montanhas marcianas, faixas escuras aparecem durante o verão e desaparecem no inverno, ano após ano, como se algo líquido escorresse ladeira abaixo. Por mais de uma década, essas listras, chamadas de RSL, alimentaram a maior esperança da astrobiologia moderna. Água salgada líquida, hoje na superfície de Marte. Se confirmado, isso mudaria tudo sobre a busca por vida fora da Terra. Mas estudos recentes, usando medições precisas do ângulo de inclinação dessas encostas, mostraram algo perturbador. As listras se comportam exatamente como fluxos secos de areia e poeira, não como líquido. A esperança de água ativa perdeu força. O debate segue aberto, mas a maioria dos cientistas hoje inclina para a hipótese seca. Partido ao meio. Se você olhar um mapa topográfico de Marte, algo salta aos olhos imediatamente. O hemisfério sul é alto, montanhoso, coberto de crateras antigas. O hemisfério norte é baixo, liso, quase sem relevo. É como se o planeta tivesse sido cortado ao meio por uma força brutal. Esse fenômeno é chamado de dicotomia marciana e é uma das maiores charadas da geologia planetária.
Uma hipótese aponta para um impacto colossal de um objeto do tamanho de Plutão há bilhões de anos, que teria arrancado literalmente metade da crosta do planeta. Outra hipótese sugere que o próprio interior de Marte, em sua fase de formação, criou correntes internas que empurraram a crosta de forma desigual. Nenhuma das duas teorias explica todos os dados coletados até hoje. Um planeta inteiro, partido, e ninguém sabe ao certo por quê. Buraco sem fundo. Nas encostas dos vulcões gigantes de Marte, como o Arsia Mons, sondas orbitais fotografaram algo que gelou pesquisadores. Buracos quase perfeitamente circulares, com dezenas de metros de diâmetro, cujo fundo simplesmente não aparece nas imagens. Escuridão total. Esses buracos são chamados de clarabóias. E a teoria mais aceita é que sejam entradas para tubos de lava, cavernas formadas há bilhões de anos por rios de magma que esvaziaram e deixaram túneis ocos por baixo da superfície. Essas cavernas são hoje um dos maiores alvos científicos do planeta, porque poderiam proteger futuros astronautas da radiação mortal da superfície marciana, que não tem campo magnético para bloqueá-la. Além disso, esses túneis escuros e protegidos são considerados um dos lugares com maior chance de abrigar vestígios de vida microbiana, passada ou presente. Até hoje, nenhuma câmera chegou ao fundo de um desses buracos. Ainda está vivo. Entre 2018 e 2022, a sonda InSight fez algo inédito. Ela colocou um sismômetro na superfície de Marte e passou a registrar terremotos, os chamados Marsquakes, vindos das profundezas do planeta. Os dados revelaram um núcleo muito maior do que qualquer modelo previa antes da missão, e ainda por cima parcialmente líquido, quando a expectativa era de um núcleo pequeno e mais sólido. Isso reescreveu completamente os livros sobre a formação interna de Marte. Um planeta que deveria estar geologicamente morto há bilhões de anos aparenta um interior muito mais ativo do que se imaginava. Os tremores registrados chegaram a magnitudes que surpreenderam até os próprios cientistas da NASA. Um planeta supostamente inerte pulsando por dentro. O gás sem explicação. Dentro da cratera Gale, o rover Curiosity vem detectando há anos picos sazonais de metano na atmosfera marciana. O gás sobe em certas épocas, cai em outras, num padrão que ainda não se encaixa perfeitamente em nenhum modelo geológico conhecido. Na Terra, mais de 90% de todo o metano atmosférico tem origem biológica, produzido por micro-organismos. Em Marte, essa possibilidade nunca foi descartada. As hipóteses científicas incluem reações químicas entre rochas e água subterrânea, bolsões de gás antigo, aprisionado há bilhões de anos, escapando lentamente para a superfície, e sim a hipótese mais extrema de todas, a atividade microbiana ativa abaixo do solo. Nenhuma missão até hoje conseguiu determinar a origem exata desse gás. É um dos poucos mistérios de Marte que a própria comunidade científica trata oficialmente como um mistério real e não resolvido. O oceano sumido. Marte já teve rios, já teve deltas, lagos e evidências fortes apontam para a existência de um oceano inteiro cobrindo boa parte do hemisfério norte bilhões de anos atrás. Imagens orbitais mostram canais de erosão idênticos aos formados por água corrente na Terra. Por um tempo, Marte foi um mundo azul. E então, em uma escala de tempo geológica considerada rápida demais pelos próprios modelos climáticos atuais, tudo secou. A atmosfera, que hoje é 100 vezes mais rarefeita que a da Terra, foi lentamente arrancada pelo vento solar, já que Marte perdeu seu campo magnético global. Mas o ritmo exato dessa perda, e principalmente por quanto tempo o planeta permaneceu habitável antes do colapso final, ainda não tem resposta definitiva. Se existiu vida em Marte durante essa janela úmida, ela pode ter deixado vestígios, esperando silenciosos em algum lugar abaixo da poeira vermelha que cobre tudo hoje. Obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreve e comente se quer uma parte 2 desse assunto. Até mais!